Meus amigos, meus irmãos, tem um texto aqui da Palavra de Deus que o diabo inculcou na mente de um líder de uma religião, de uma seita aqui no Brasil, e aí foi fundada essa seita. Mas esse texto que eu vou explanar aqui para vocês, eu gostaria de saber se você saberia discernir esse texto. Se você não sabe, hoje você vai aprender a discernir esse texto, que é sobre a premeditação das palavras. Tem uma igreja aí, a Congregação Cristã no Brasil, fala que nós não devemos premeditar o que vamos falar. É baseado nesse texto. E foi fundada essa igreja, né? Então nós vamos fazer a leitura em Marcos 13, 11, que diz assim, Jesus Cristo dizendo: quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupei com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isto falai. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Vocês entenderam isso aqui? Esse texto aqui foi dito em que contexto? Em que contexto? Nós primeiro devemos entender em que contexto foi Jesus disse essa palavra. Jesus disse essa palavra num contexto onde as escrituras ainda não tinham sido escrita, ia ser escrita, mas ele falou, né? E então esse contexto não havia escritura naquela época, mas havia a palavra dele. Ele falou, não se preocupa que o Espírito Santo vai direcionar como você vai falar. Mas trazendo para os nossos dias, o contexto de hoje, como é que nós aplicamos esse texto na nossa vida, né? Para nós podermos, quando nós fomos conduzidos, saber responder. Esse texto é aplicado quando nós lemos a palavra, quando nós colocamos a palavra dentro de nós. Quando nós colocamos a palavra dentro de nós, igual eu já fiz um vídeo anterior, que quando aparece uma situação, vai vir na nossa mente aquela palavra. E aí nós vamos dizer aquela palavra que nós colocamos dentro de nós. Então aí entra naquele texto, mas o Espírito Santo é que está falando. É quando eu estou explanando aqui a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando. É a minha voz me usando, mas é o Espírito Santo. Então, quando você lê a palavra, coloca ela, e você vai se apresentar ou vai falar, você vai trazer a palavra que você lembrou. Por isso que Jesus fala assim, e vos farei lembrar as minhas palavras. Então, o contexto hoje para nós é as escrituras. Mas naquela época não tinha as escrituras. Mas eles ouviram a palavra. E aí Jesus falou, naquele momento, o Espírito Santo vai falar na boca de vocês. Jesus estava dizendo para os discípulos naquela época, né? E hoje para nós temos também a mesma palavra. E esta palavra já está completa, já está escrita. Então, se você se enche do Espírito da palavra, você vai saber o que você dizer. Já vi muito crente ficar envergonhado porque não sabe a palavra. O Espírito Santo não falou na boca dele. Pergunto, o Espírito Santo fala na sua boca?